Então, boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde, para os ensinamentos do Cristo, para renovar as nossas energias, para tranquilizar os nossos pensamentos, para organizá-los, que possamos, nesses breves instantes que passamos nessa casa bendita, sermos envolvidos por essas energias amorosas que a espiritualidade prepara para nos receber. Que essas energias aqui distribuídas hoje também possam envolver cada lar aqui representado, envolver também aqueles que o nosso coração e o nosso pensamento alcançam. Sabemos, Senhor Jesus, que nos conhece a cada um pelo nome, sabe das nossas dificuldades, mas também sabe das nossas potencialidades. Pedimos, Senhor, que nos dê coragem, que nos dê bom ânimo, que nos dê esperança e que na tarde de hoje nos dê o entendimento para que sirva de ferramenta para caminharmos com mais segurança na encarnação. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agora sim, agora não está pegando ventana. Então, boa tarde novamente, agora também para o pessoal de casa. Então, dando continuidade ao estudo das terças-feiras. Para quem chegou depois e não está sabendo, é um documentário, né, Wagner? Em comemoração ao aniversário do Chico. E a gente está passando, começa umas 2h10 por aí. Então, quem tiver interesse em vir mais cedo para poder assistir com a gente, tá? Pode ficar à vontade. Na verdade, acabou hoje. Acabou hoje, aí, ó. Então, no ano que vem, vocês não percam. Vocês não percam, é porque às vezes as pessoas... Quem tá aqui pela primeira vez? Vocês? Sejam bem-vindos, viu, queridos? A gente começa às 15, né, o estudo. Então, a gente começou um pouquinho mais cedo por conta desse documentário que a gente estava passando. Então, dando continuidade ao estudo, nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna e a lição de hoje é a 39, que se chama No Auxílio a Todos. E para começar, Emmanuel escolheu uma carta de Paulo a Timóteo, que está no capítulo 2, no versículo 2, mas eu vou ler desde o 1, para a gente poder entender o raciocínio, né? A que raciocínio Emmanuel quer nos levar. Então, começa assim, ó, na carta de 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, essa passagem foi a passagem de Paulo que Emmanuel escolheu para a gente hoje fazer as nossas reflexões. E aí, estudando, né, a lição e pensando nas reflexões, eu acredito que o nosso pensamento hoje, né, vai ser de grande proveito para nós, se a gente conseguir elaborar assim duas reflexões, né? A lição tem muito mais, mas o tempo, né, não nos permite. Então, se a gente conseguir elaborar essas reflexões, que é sobre a dificuldade de alguns espíritos, acredito que todos, né, os espíritos que escolhem a prova da riqueza e do poder, a gente entender a dificuldade que é essa, né? E também a gente entender por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com espíritos em cargo de superioridade. Então, me fazendo entender, por que a gente sempre põe a culpa no governante, no pai, no professor ou no patrão? Então, sempre quem está acima de nós, a gente tem dificuldade de lidar com essa hierarquia. Estou falando alguma bobagem?
A gente sempre desafia, a gente sempre discorda, a gente sempre põe a culpa, né? Ou é nos nossos pais, porque manda na gente, quando a gente é adolescente principalmente. Ou é no patrão, porque o patrão tá tirando meu couro, né? Ou é no governante, porque tem corrupção e não cuida da gente. Ou é no dirigente. Sempre a gente tem essa dificuldade. Então, a reflexão nossa hoje vai ser em torno disso. Então, para a gente começar a pensar, eu vou falar um pouquinho, assim, rapidamente, da escolha dessa prova, né, pelos espíritos, que é a prova do poder, da riqueza, da autoridade. O Rafael, quando estava com a gente ainda, quem vem aqui há algum tempo, o Rafael fez uma vez um estudo sobre a autoridade, não sei se vocês se lembram, né, sobre a dificuldade da prova do poder e da autoridade. E aí, eu fui lá no Livro dos Espíritos, que no Livro dos Espíritos, né, na Lei de Igualdade, na parte 3, né, que é das leis morais, o item que fala as provas da riqueza e da miséria. Eu vou ler 3 perguntas para a gente, rapidinho, para a gente poder ir elaborando o pensamento. Então, é do Livro dos Espíritos. A pergunta é 814. Por que que Deus a uns concede a riqueza e o poder e a outros a miséria? A resposta: para experimentá-los de modo diferente. Além disso, como sabes, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então a gente escolhe a prova, a gente já também conversou muito sobre isso aqui, e aí lá no plano espiritual a gente acha que pode tudo. Não, pode mandar que eu dou conta de tudo. Aí quando a gente chega aqui, por conta da materialidade, da nossa anterioridade, dos nossos comportamentos repetitivos, dos nossos pensamentos cristalizados, na grande maioria das vezes a gente cumpre muito pouco, né? A gente sucumbe, mas a gente está aqui para cumprir um pouco mais, né? Para aprender e ter recurso para que a gente consiga cumprir um pouco mais das nossas provas. A 815. Qual dessas 2 provas é a mais terrível para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? Os espíritos respondem: são, no tanto, uma quanto a outra. As 2 são difíceis. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos aos excessos. Aí a 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que ele nem sempre faz. Torna-se um egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Então, quando tem aí a materialidade, o arrastamento das ilusões e dos vícios, faz esse espírito acreditar que ele quer mais. E nem só quem está, abrindo um parênteses aqui, nessa prova da riqueza, porque nós, lá no item agora do Livro dos Espíritos, que eu não me lembro, que fala da felicidade real, né, ele fala isso, que nós somos infelizes porque somos insaciáveis. A gente nunca está feliz com o que a gente tem, a gente sempre está procurando mais. Então, se nós já temos essas características ainda da nossa inferioridade, de ser insaciável, imagina quem está com a prova da riqueza ou do poder na mão, né? Deve querer sempre mais e mais e mais. E aí tem o comentário de Kardec, que eu acho que cabe muito aqui na minha reflexão que eu fiz. A alta posição do homem neste mundo, o de ter autoridade sobre os seus semelhantes, são provas tão grandes, tanto quanto escorregadias. Porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações ele tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem ou até mesmo o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo
por o fundo de uma agulha, ou um cabo, né, em algumas traduções da Bíblia, do que entrar um rico no reino dos céus. Isso a gente também já aprendeu, que Jesus não quis dizer que o rico é mau e nunca vai entrar, né? Está dizendo do mau uso que ele faz desse recurso tão importante que é a riqueza e o poder. Por que eu estou falando isso e por que eu estou levando o meu pensamento por esse lado? Porque a lição vai falar justamente disso. Então, quando Emmanuel escolhe essa carta de Paulo a Timóteo, dizendo, né, que é para a gente levantar graça, orar, né, fazer petições, interceder por todos os homens. Aí ele, no outro versículo, ele inclui autoridades, reis, governantes, para que nós tenhamos uma vida digna. Por quê? Se quem está no poder já tem essa prova difícil, já não está fazendo a coisa muito certa, e todo mundo já não orar por eles, ficar vibrando, mandando vibração ruim, para que o governo fracasse, para que isso aconteça, para que a firma do meu patrão não vá bem, que é da onde eu tiro o sustento, né? Ou pensamentos de revolta com os pais. Como que, sendo, entre aspas, dependentes dessa autoridade, né, tendo um lugar de submissão, se eles for ruim, for de mal a pior, vão me levar junto. Então, esse é o raciocínio do versículo, de que a gente ore por eles, né, sustente eles na prova deles e no cargo que eles estão, para que a nossa vida seja digna, né? Então, esse é o raciocínio. Porque, para o Espiritismo, tanto a riqueza quanto o poder são considerados provas morais de grande responsabilidade. E não é privilégio e nem indício de superioridade. Então não é privilégio, Deus escolheu esses para ser rico e esses para ser pobre, porque esses são melhorzinhos. Não, né? É a prova, para começar, as provas são dadas segundo a necessidade do espírito, né? Para que ele se melhore e para que ele faça melhorar quem está ao seu redor. Então não é privilégio nenhum. Isso, para quem tem interesse e quiser estudar, está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7, tá? Que fala sobre a prova da pobreza e da riqueza, né? E a necessidade dessas duas provas. Então o resumo é esse, de que são consideradas provas morais de grande responsabilidade e não é um privilégio e nem indício de superioridade. Deus concede essa prova como instrumento de trabalho e progresso, com o objetivo da caridade e da abnegação. É uma prova muito desafiadora e perigosa, como a gente leu agora há pouco no comentário de Kardec das 3 perguntas do Livro dos Espíritos, por conta das facilidades materiais, dos arrastamentos e das ilusões. Então, quando um espírito escolhe essa prova e ela lhe é concedida, assim como nós, ele tem um propósito de vencer. Então, o espírito não quis, eu quero escolher a prova da riqueza ou do poder porque eu quero facilidade, não quero sofrer lá no planeta. Então, eu quero essas provas. Muito pelo contrário. O espírito que escolhe essas provas, de conduzir, de coordenar, de governar, de estar num cargo de poder, de muito acesso à riqueza, aos bens materiais, é uma prova muito difícil, muito difícil. E aí a gente fica pensando, né? Eu faço essa brincadeira, acho que a Carla já escutou, quando a gente fala de final do ano que tem o jogo lá, como que chama? A Mega Sena. Né, que a gente brinca, se eu ganhasse, eu falo, meu Deus, tomara que eu não ganhe, porque se eu ganhar eu vou estragar a minha vida e de um monte de gente. Porque um monte de gente que tinha que lutar, que trabalhar, é capaz de eu dar casa, carro para essa pessoa, sendo que esse espírito veio para conquistar pelos seus próprios esforços. Então eu falei, é bom eu não ganhar não, porque além de eu estragar a minha vida, eu ainda vou estragar a vida do outro, né? Porque eu não tenho maturidade, né, emocional e acredito que nem espiritual para lidar com isso, né? Porque pensa a responsabilidade de quem vem com uma fortuna, né? Com quem que precisa comandar uma empresa, sustentar tantas famílias,
quem tem, né, esses cargos de governante, que é uma palavra dele pode levar uma nação inteira a uma guerra, né, onde um desequilíbrio. Olha a dificuldade que é. Então, esses espíritos que escolhem essas provas não são privilegiados, não. E não é porque eles querem facilidade, não. Porque é difícil. O objetivo deles, assim como o nosso, né, cada um na sua prova, é vencer. Não é também chegar aqui e pôr o pé pelas mãos, né? O objetivo é vencer. Então, tem por finalidade, quem escolhe essa prova, evoluir e ajudar o progresso, tanto material quanto intelectual, através do quê? Produzindo o bem, né? Produzindo sustento, auxiliando nas pesquisas, na tecnologia, né? N coisas, na saúde. Então, quem tem esses cargos e essa condição de poder, o objetivo, a finalidade é essa, né? E aí nem sempre o objetivo é cumprido. Então, depois dessas perguntas que eu li para vocês e desse comentário, antes da gente começar a lição, eu pergunto: vocês acham agora que a vida desses espíritos é fácil? Quem acha que é? Quem acha que é? E para onde que o nosso pensamento vai? Quando a gente está envolvido nessas situações assim, principalmente agora com as redes sociais. Ah, mas fulano é rico. Ah lá, ganha não sei quanto, queria ver, pegar ônibus, queria ver ser CLT. Reclama da vida porque tem esse cargo e tal, mas vai ser CLT. Acho que a pessoa também não tem problema. Exatamente. Acha que o espírito também não tem as suas fragilidades, acha que ele também não tem os seus desafios, né? Então, o meu pensamento foi nessa construção, porque é isso que a gente pensa, né? E não é pensando lá longe, não, de quem tem cargo de poder ou de quem tem riqueza. Qualquer pessoa que seja um pouquinho acima da gente, a gente já acha que a vida daquele é fácil, que a gente quer o coitado, que a gente quer o pisado, que por que eu tenho que receber ordem, por que eu tenho que seguir regra. Oi? Às vezes é até o contrário. Exatamente. Alguém pode pegar água para mim, fazendo um favor? Então, eu fiquei pensando e meu pensamento foi nisso, né? Qual que é a dificuldade que a gente como espírito tem de se comportar perante a hierarquia, né? Alguém que está acima. E como que é que a gente se comporta quando a gente é o que está acima? Então, eu abri um parênteses na lição do Emmanuel, porque meu pensamento foi aí. E eu achei importante a gente pensar nisso, né? Por que a gente tem dificuldade de lidar com ordem, com regra? E aí, coincidentemente, eu nem ia fazer esse parênteses, mas eu estava estudando na semana passada, que eu começo a estudar uma semana antes, e que de quinta-feira eu faço o Evangelho no Lar. E eu fiz com o meu esposo, né? E a lição que a gente leu foi... Nós estamos já no final, nas preces, e nós estamos na parte do Pai Nosso. E a lição que caiu para a gente foi o trecho: seja feita a vossa vontade, né? E aí, o comentário dessa frase é falando justamente isso da obediência a Deus. E aí eu pensei, né? Falei, a gente não obedece nem a Deus, porque a gente fica revoltado quando alguma coisa não sai do nosso jeito, ou quando os caminhos de Deus não são iguais aos nossos, ou o que a gente queria, e aí a gente tem dificuldade de lidar. Imagina se a gente tem dificuldade de lidar, né, com as regras do Pai, que são as leis de Deus. No nosso tempo. Ah, verdade, que a gente quer tudo no nosso tempo. Se a gente tem essa dificuldade de lidar com essas regras, imagina a dificuldade que a gente tem de lidar, né, aqui vestida de carne, onde a gente acha que pode tudo, lidar com o governante, com o patrão, com o pai, com o professor, né? Sempre a autoridade parece que veio para nos aniquilar. A gente não aceita, né? Então isso é uma coisa para a gente pensar. Desculpa, gente. E aí
É por isso que essa reflexão, né, hoje de Emmanuel, pede para a gente, como espíritos, né, para a gente orar por todos. Porque a gente já estudou aqui também, N vezes, de que a prece sustenta o outro, né? Nos sustenta e sustenta o outro. E aí por que a gente nega, né, a prece para esses? Muitas vezes. E às vezes da gente fazer prece, o que a gente faz? Crítica, aponta o dedo, julgamento, condenação, inveja, né? Então é uma coisa para a gente se pensar. Aí nessa reflexão, né? Eu anotei aqui da gente pensar nessa dificuldade com a hierarquia, nessa posição nossa, quando a gente está na posição de subordinado, né, de dependência, de obediência, por que a gente não consegue ser cordato, né? Quando a gente percebe que recebeu uma ordem ou alguma orientação que para nós é num tom de ordem, a gente já encrespa. Orgulho também. Exatamente. E aí, Iraceles, a gente pode ir mais fundo nesse pensamento. Porque a gente sabe que tudo, nós todos espíritas, é um jargão, a gente já sabe, que tudo tem origem no orgulho e no egoísmo. Mas aí é hora da gente olhar pra gente um pouquinho mais fundo e pensar qual raminho, qual ramificação que eu tenho do orgulho e do egoísmo, né? É o mando? É o melindre? É a inveja? É a vitimização? Então por quê? Então o objetivo é a gente refletir sobre isso, porque senão a gente fica pensando assim, mas é porque todos nós somos orgulhosos e egoístas. Fato. Mas aonde que pega para mim? Qual faceta será que tem? Quando alguém me dá uma ordem eu já encrespo. Por que será? Então isso é particular de cada um, para a gente poder refletir. E aí também, outra reflexão que eu trouxe antes da gente ler a lição, para a gente terminar, por que a gente tem essa dificuldade da compaixão, da compreensão, de ser benevolente com esses, né? E em contrapartida, a gente também usa os equívocos desses para justificar os nossos. Vou explicar. Onde que o meu pensamento foi, hein? Quase que eu não tenho problema com o mando, hein? Por quê? Uma coisa é o espírito que está nessa posição de superioridade, de mando, de riqueza, está dando ruim na prova dele, não está cumprindo. A outra coisa bem diferente, eu até anotei aqui, e a mais importante para nós, que estamos aqui todo mundo querendo melhorar e vencer na nossa prova, é como que eu estou reagindo. Porque raciocinam comigo e falem para mim se eu estou errada nesse pensamento. Porque a gente às vezes usa de desculpa o que o outro não está fazendo para a gente não fazer. Porque às vezes a gente fala assim, quem está lá que manda não faz, por que eu vou fazer? Né? Às vezes pegar o matinho ali da calçada, cortar, nossa, isso é serviço da prefeitura. Se a prefeitura não faz, eu é que não vou fazer, né? E vamos mais longe. Mas não vou... Esse ano vou dar um migué lá na nota lá do imposto, porque se o governo tá roubando, por que eu vou pagar, sendo que eu que sou trabalhador, que preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro, né? E mais longe ainda, todos os governantes é corrupto, rouba, faz isso, faz aquilo, meu patrão tá lá cheio de dinheiro e não sei o quê. Aí vem alguém e oferece pra gente um aparelhinho lá dos stream lá, que a gente põe na televisão e não paga. Exatamente. Qual que é a diferença, né? E olha que a gente não tá em nenhum cargo de poder. Ou seja, eu tô, porque meu filho, minha neta, tá vendo? Olha o exemplo que eu estou passando. Então deu para entender que a gente, quem é nós para criticar a prova do outro se a gente não está dando conta nem da nossa, né? Porque a prova do outro é difícil para ele até a página 2, porque aí quando a gente quer encontrar uma facilidade para nós, a gente usa como exemplo a prova dele. Deu para entender o raciocínio?
Olha como que é, né? E aí, essa reflexão, ela tem como objetivo, tudo isso que a gente está conversando aqui, não é aceitar o que está errado, né? Porque a gente sabe que tem corrupção, que tem mau governo, que tem mal administração, né? Que tem paz autoritária ao extremo. Isso a gente não está questionando, né? Mas é para levar o nosso raciocínio a um entendimento e a um esforço de sermos menos críticos, de nos colocarmos às vezes no lugar do outro, de sermos menos juízes, né? Menos invejosos. Por quê? E se eu estivesse lá naquele cargo de poder? Será que eu faria muito melhor? Não é? E graças a Deus que eu não tô, porque não quero saber, né? Mas olha o raciocínio que a gente tem que fazer. Então, essas reflexões de hoje é para a gente trabalhar a compaixão e a empatia, procurando entender os obstáculos que a materialidade e o lado ainda, né, da anterioridade desses espíritos que estão nessa prova. Então a gente tem que orar sempre por eles, auxiliando a todos. E agora, para a gente encerrar, eu vou ler a lição que é autoexplicativa, que ela fala tudo isso que a gente conversou até agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação? Gente, quando vocês quiserem vir um pensamento assim, vocês pensarem assim, não, vou falar não tem nada a ver, né? Tô com vergonha. Às vezes porque nós todos aqui estamos trabalhando, viu? Às vezes é algum espírito que precisa de um esclarecimento e não tem como ele se comunicar. Então ele vai lá naquele que está mais, né, suscetível e assopra uma pergunta. Então não tem certo ou errado, não tem vergonha, não tem nada disso aqui. Nós somos um grupo que trabalha junto. Então quando vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar alguma coisa, pode ficar à vontade, pode interromper, tá bom? Falava para os trabalhadores. Muitas vezes chega alguém pedindo um socorro para a gente e a gente acaba já fazendo um julgamento ao invés de estender a mão. Então a gente tem que ter mais essa empatia, essa amorosidade, menos julgamento, se colocar mais nessa posição fraterna. Isso mesmo. É o desfecho da lição do Emmanuel. Então ele começa assim, comumente em nossos recintos de conversação e prece, voltamo-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedemo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida dos nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda a espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhe recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso e que atrasam a evolução e atormentam a vida. Então, entenderam por que a gente tem que orar por eles? Para ter uma vida tranquila e ter dignidade? Porque quando eles estão dementados, a coletividade sofre junto. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com sadio exemplos dele, na verdadeira caridade uns para com os outros, sobre a inspiração da honestidade, que é a base da segurança em nosso caminho.
E aí, para a gente terminar, eu vou ler Timóteo 2:8. Então, eu li o 1 e o 2. E agora eu vou ler o 8. Que a recomendação é assim de Paulo, ó. Desejo, portanto, que em todo lugar os homens façam orações, erguendo as mãos leais, sem furor e sem debates. Ou seja, com a fraternidade que a Carla disse, sem julgamento, né? A gente às vezes não entende, às vezes não aceita, e tá certo mesmo, porque nem tudo também a gente tem que aceitar, principalmente o erro, e a gente sabe que tem muito aí, mas não nos compete condenar e julgar, né? Isso quem vai fazer é a consciência própria de cada um. Então, se a gente não consegue apoiar algumas situações, que a gente pelo menos ore. Ou se a gente nem conseguir, que a gente silencie, não ponha mais lenha na fogueira, né? Porque hoje está muito fácil a gente apagar incêndio com gasolina. Hoje, né, nessas que tudo agora virou dois lados, né? A gente não pode nem falar mal da cebola, porque quem gosta de cebola vai vir brigar com a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E a gente ainda, nós espíritas, que sabemos da responsabilidade da nossa vibração, do nosso pensamento e até onde ele alcança, mais responsabilidade ainda, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. E a gente já tem esse entendimento, né? A gente já tem esse entendimento que a vida, né, no planeta está passando por transição, que tem muitos espíritos com provas aí dificílimas, né, e derradeiras, porque são os últimos instantes, né, de se reajustar nesse planeta Terra com as leis divinas, já é difícil. E aí, com um monte de gente torcendo contra, né, ou fazendo uma corrente contra, como que fica a vibração desses, do planeta e, consequentemente, da coletividade que somos nós. Então, como Paulo disse, vamos orar por esses para que a nossa vida tenha dignidade. Tá bom? Alguma pergunta? Uma colocação? Tá bom. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo mais uma vez a oportunidade dessa doutrina bendita, que tanto nos esclarece, que deixa claro as nossas oportunidades, que são inúmeras, não só a oportunidade nova da reencarnação, mas a oportunidade de fazer diferente a cada dia, a cada amanhecer, a cada instante. Ontem não consegui, pode passar pela nossa cabeça, mas a gente tem dentro da gente já conquistas que servem de ferramenta para que a gente consiga trabalhar a nossa dificuldade. Pode ser trabalhoso, difícil, a carga pode estar pesada, mas a gente nunca está desamparado. A gente sempre está amparado por Deus, por Jesus, pelo nosso amigo espiritual, que sempre está ali do nosso lado, nos envolvendo e nos amparando. E que também possamos ser instrumentos, Senhor, de sustentação para aqueles que tantos necessitam. Que possamos também nesse momento, nesse simples trabalho, nos reunir em sentimentos bons, de harmonia, de amor, e envolver a tantos irmãos que sofrem no orbe terrestre, principalmente aqueles ainda, como disse a lição, ainda dementados, aqueles que ainda estão no lodaçal das ilusões, aqueles que ainda acham que ter poder é aniquilar os povos, é instituir guerras. Que todos esses, Senhor, sejam tocados pela sua misericórdia e pelo seu amor. Sê conosco, Mestre amado, nos amparando, nos encorajando, nos dando bom ânimo e esperança. Que assim seja. Graças a Deus.